Graça e paz. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Prazer, meu nome é Lucas, tá? Eu faço parte do Ministério da Comunicação, que tá por trás de todos esses bastidores aí, junto com Douglas, William, Rayane, a gente fazendo os cultos ao vivo, a gravação desses devocionais. Também faço parte do Ministério de Louvor da Igreja, sou baterista, aquele cara que faz muito barulho, sou eu mesmo. E hoje eu vim gravar um devocional para vocês com um tema muito importante, que é não olhe para trás. Independente das adversidades que você tiver, independente de tudo que você passou, não olhe para trás, né? Eu gosto muito de falar sobre quando Saulo virou Paulo, melhor dizendo, né? E nós temos essa ideia muito massificada na nossa cabeça, né? Paulo, quando nós falamos o nome Paulo, nós sempre lembramos de um homem de Deus. Nós, a maioria das vezes, esquecemos de tudo que Paulo passou, né? De tudo que Saulo passou até se tornar Paulo. E hoje nós vamos olhar e vamos ver um pouquinho sobre isso. E eu espero que essa palavra edifique o seu coração, como edificou o meu. Amém? Vamos lá em Atos 9, capítulo 1 até o 16. Ok? A gente vai fazer essa leitura rápida aqui. Atos 9, capítulo 1 ao 16. Começando assim. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. E este 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Amém. Nesse capítulo 9, né, até o 16, segue adiante, mas até o 16 aqui eu separei porque muitas coisas me chamaram a atenção nesse capítulo, né? Quando Saulo está indignado, ele está sofrendo ameaças de morte, porque para ser assassinado, e que ele precisa ir até Damasco para cumprir, enfim, o que seu destino, né, lhe havia reservado para ele. Mas Saulo, apesar de tudo que ele tem feito, apesar de tudo que ele não reconheceu, apesar de todos os cristãos ou salvos e santos, como diz aqui a palavra, ele perseguiu. Quando ele ouviu uma voz, uma luz muito brilhante e uma voz estrondante, ele reconheceu que era o Senhor. No entanto que ele diz, assim que fala, quem és tu, Senhor? E a resposta foi: sou eu, Jesus, aquele que tu persegues. Independente do que Saulo tinha feito, se Saulo acreditava em Cristo ou não, Saulo reconhece pela glória e pela presença de Deus que atingiu aquele local. Mais 2 que estavam com ele não via ninguém, mas também conseguiu ouvir o que Cristo dizia para Saulo.
naquele momento. Então, a partir do momento que Saulo viu aquela luz se projetando em direção a ele e que ele ouviu a voz de Cristo, ele ficou cego durante 3 dias. E o que eu quero falar, irmão, está exatamente nessa parte do versículo. Durante 3 dias ele não enxergou mais nada, ele não comeu e ele nem bebeu. Ele simplesmente ficou extasiado com tamanha presença de Deus naquele local. E é isso que eu quero te mostrar. Depois que Saulo fica 3 dias sem enxergar, ele chega até Damasco, ele encontra Ananias, onde Deus em uma visão manda Ananias orar para que a restauração da vista de Saulo, enfim, chegasse. Até que Ananias encontra Saulo, de que depois nós vamos chamar de Paulo, e restaura a visão de Saulo. O que eu quero dizer para você hoje não é nada mais, nada menos que quando nós temos um verdadeiro encontro com o Senhor, nós esquecemos quem somos. Nós deixamos tudo que nós fizemos para trás e reencontramos e acreditamos num novo que Deus tem para nós. Num novo que Deus luta por nós. Num novo de ministrações de Deus para a nossa vida. O que eu preciso que você entenda hoje é que a partir do momento que Saulo realmente teve encontro com Jesus, ele deixou de enxergar. E depois que Jesus profetiza para Ananias, Ananias vai até a casa de Saulo, que estava hospedado, e recupera a visão de Saulo, é quando Saulo deixa tudo que ele fez para trás e volta a buscar um foco, que é Jesus Cristo. A partir daí, Saulo deixa de ser Saulo de Tarso e passa a se transformar em Paulo. Tudo que ele fez para trás, tudo que ele passou, é jogado no lago do esquecimento. E só servem para que ele profetize para as outras pessoas e dê exemplo daquilo que ele era e da pessoa que ele se tornou. A mudança, a metanoia, como diz em Romanos 12, só vai acontecer na sua vida a partir do momento em que você de fato encontrar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Nesse momento de quarentena, às vezes é um momento que nós estamos mais distantes das pessoas e estamos mais perto de nós mesmos, daquilo que nós somos em essência. E eu te convido nesse momento a você clamar ao único Senhor, clamar ao único Deus, buscar a Ele, e as demais coisas te serão acrescentadas. Que eu tenho fé e eu profetizo na sua vida, que a partir do momento que você aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor de verdade, esquecer essa questão daquilo que você é, ou daquilo que você foi, ou daquilo que as pessoas fizeram com você, mas olhar simplesmente para Deus e para aquilo que Ele tem feito na sua vida, você vai deixar de ser um Saulo e vai se tornar um Paulo. Porque você ainda tem muito que passar pela obra de Deus, assim como eu tenho, assim como todos nós temos. A nossa perseverança e a nossa busca precisa ter um alvo, e esse alvo é Cristo. A partir do momento que você entender que essas plataformas não importam, o que importam é Ele, e essas plataformas não importam, o que importam é Cristo, é a única palavra, é a única chance de vida eterna que você tem, é Ele. Siga nesse alvo, mira nesse foco, independente do que as pessoas fazem, independente dos testemunhos ruins que as pessoas dão, você não pode se ligar por pessoas. Você precisa se ligar a Cristo. A metanoia só vai vir para a sua vida, para a sua mente, quando você reconhecer Jesus verdadeiramente como seu único Senhor. E não o que nós fazemos todo dia, que é sempre viver mais do mesmo. Que essa palavra te abençoe e que você possa se tornar uma pessoa diferente aos olhos do Pai. E que o Pai consiga te enxergar e te usar abundantemente para transformar outras vidas. Em nome de Jesus.